O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Meus irmãos, minhas irmãs, nós essa semana ouvimos bastante as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje encerramos a sequência das parábolas com mais duas parábolas ou imagens que nosso Senhor usa para falar do reino dos céus. A primeira, da rede, e a segunda, a do baú, que guarda coisas antigas e novas, para falar do seu reino. A pedagogia de Deus se utiliza das imagens para que nós possamos entender a sua vontade, o seu projeto, porque nós somos criaturas de Deus, né? Deus se comunica ao seu modo consigo mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E o próprio mundo sobrenatural há um modo de se comunicar entre si. Nós não fazemos parte do mundo sobrenatural, pelo menos nesta vida, por enquanto. Fazemos parte do mundo natural. Então, nós precisamos de meios para nos comunicar. Por exemplo, as palavras, né? Por exemplo, as imagens. Um jeito específico que nós temos de entender as coisas. Então, Deus precisa falar a nosso modo, porque Ele é Deus e nós somos criaturas, né? É mais ou menos o que acontece, por exemplo, quando um adulto tem que se comunicar com uma criança de 5, 6 anos, 4, né? Você não pode falar do jeito que você conversa com um adulto, você tem que descer e falar a linguagem da criança, porque senão ela não vai te entender, ela vai ficar te olhando. Então, nós, quando Deus se revela a nós, Ele vem ao nosso encontro com um jeito todo específico de se comunicar, né? E um dos meios que Nosso Senhor recorre é as imagens. E hoje nós temos no Antigo Testamento também uma imagem belíssima. Que imagem é essa? É uma imagem da tenda da reunião. A tenda da reunião, onde ficava a arca da aliança, com as tábuas dos mandamentos da lei de Deus. E a leitura de hoje diz, né, que a nuvem de Deus, a glória de Deus, descia sobre essa tenda e ninguém ali entrava, porque era Deus que estava ali. A tenda do encontro, portanto, era o lugar do encontro entre o povo de Israel no caminho da terra prometida, ou seja, no deserto, com o Deus, com o seu Deus, com o nosso Deus. O Deus que tinha se comunicado desde Caim, passando por Noé, por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, falava com o seu povo através da tenda do encontro. A tenda do encontro, ela é provisória. Por quê? Porque nós ouvimos, né? Quando a glória descia, o povo ficava no acampamento. Quando a glória subia,
o povo desarmava o acampamento e seguia caminho, conforme a coluna de nuvens indicava durante o dia e a coluna de fogo indicava durante a noite. E assim foi o caminho do povo de Israel no deserto, em direção à terra prometida. A tenda da reunião é provisória. Ela será imagem do templo, que será construído. O rei Davi, ele começa, né, ele sente no seu coração de construir. Deus avisa para ele: olha, Davi, não vai ser você, vai ser um filho seu. E vem Salomão e constrói o primeiro templo. O primeiro templo que, com a invasão da Babilônia, será destruído. Né? O templo que continha a arca, com o propiciatório, como nós vimos na leitura. Aí o povo de Israel se dá conta: espera aí, né? Mas Deus prometeu ficar no meio do seu povo, e eles começam a se dar conta, né? Então, o templo também é um lugar provisório do encontro de Deus com o seu povo. Aí precisa o nosso Senhor Jesus Cristo vir também, falar conosco através das parábolas, né? E dizer, né, de uma forma um pouco misteriosa, mas que depois da ressurreição os discípulos vão entender: destruir esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias, falando da sua ressurreição. Ou seja, o templo de Deus, né, é nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque em nosso Senhor Jesus Cristo se comunica a natureza humana com a natureza divina. O divino abraça o humano. Então, que nós dizemos nosso Senhor Jesus Cristo, uma só pessoa, Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, em 2 naturezas distintas: humana e divina. Jesus, portanto, é o nosso intercessor único, verdadeiro e legítimo. Nele se encontra o céu e a terra. Em Jesus nós encontramos o Pai, nós encontramos a Deus, Deus que nos ama, Deus que dá a sua vida por nós. E Jesus fala conosco os mistérios de Deus. E aí a gente pode entrar no Evangelho de hoje. Qual o meio que nosso Senhor escolhe na sua pedagogia para falar dos mistérios de Deus para nós? Parábolas. Nosso Senhor usa histórias da linguagem do povo, do cotidiano do povo. Para quê? Para que o povo pudesse compenetrar, é claro que movido pela ação da graça também, nos mistérios de Deus. E nós voltamos, portanto, às 2 imagens do Evangelho de hoje. A rede lançada ao mar que apanha todo tipo de peixe. Essa rede é uma imagem da igreja e ajuda a esclarecer muitas das vezes aquele questionamento que a gente faz. Algumas pessoas de fé fazem esse questionamento e crescem na fé, outras abandonam a igreja e continuam imaturas na fé. Que é, por exemplo, as pessoas estão dentro da igreja tem de tudo, né? Tem santo, mas também tem pecador, tem gente que não está nem aí para a hora da Bíblia. Aí começa a colocar em comprometimento o Evangelho, os sacramentos, a ação da graça de Deus, né? Ou seja, a gente junta tudo num saco, faz uma farofa e acha que é tudo a mesma coisa. Não é. O que Nosso Senhor está dizendo aqui? O reino é como uma rede que apanha tudo que é tipo de peixe, bom e ruim. E quando eles são separados? Quando a barca chega na beira da praia, né? O dono da rede senta, pega o peixe bom, coloca no cesto, pega o peixe ruim e faz o que com ele? Joga fora. Ou seja, agora, por causa do pecado da humanidade e dos próprios cristãos, das pessoas que acabam não tendo compromisso com o seu batismo, com o seu evangelho, a gente acaba tendo que conviver, né, com alguns escândalos, com alguns contra-testemunhos dos cristãos. Mas Nosso Senhor avisa 2 coisas, né? A primeira delas, vai chegar uma hora que isso tudo vai ser separado, né? E nos faz uma pergunta: e aí, que tipo de peixe que a gente é? Que tipo de cristãos nós somos dentro da igreja? Porque é a segunda coisa que nos diz: olha, abre o seu olho, porque se você for peixe ruim, você vai ser jogado fora. Se você não está vivendo seu batismo, se você não está vivendo seus mandamentos, se você não tem compromisso com aquilo que Nosso Senhor pediu e falou, abre o olho, porque está dizendo aqui.
né? E aí a gente entende que a separação dos peixes é uma imagem do juízo final, da recompensa final, dos justos e dos ímpios, né? Porque olha o que Jesus diz aqui, ó. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. E aí seja dentro que fora da igreja. Cada um vai receber o salário do que fez com a sua própria vida, né? Aqueles que andaram na graça de Deus, que se esforçaram por viver os mandamentos, a sua palavra, vão receber a salvação, o paraíso, a vida divina. E os outros, os ímpios, que viveram como se Deus não existisse, né? Os homens maus virão separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, né? O castigo eterno. Nosso Senhor está falando aqui abertamente, claramente, do fogo do inferno, da separação definitiva de Deus. Uma tragédia, né? Mas que pode acontecer se a gente não cuida de andar na graça de Deus. Nosso Senhor diz: e aí haverá choro e ranger de dentes. Os padres de antigamente diziam que o maior porta-voz do céu é o inferno. Por quê? Porque quando a gente se dá conta do que é o inferno, do que é o castigo eterno, quando a gente cai na real, a gente se esforça para ir para o céu. A gente pensa mais no céu. E com isso a gente se esforça por viver mais os mandamentos de Deus nesta vida. Por isso que Nosso Senhor fala do inferno. O inferno precisa ser anunciado, porque ele é o maior porta-voz do céu, né? Segunda imagem, uma imagem muito pertinente para os dias de hoje, né? A imagem do baú com coisas novas e velhas. Jesus diz: assim, pois, todo mestre da lei, o mestre da lei era aquele que conhecia a Bíblia, interpretava a Bíblia, principalmente a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, ou seja, que tem um encontro pessoal com Jesus de Nazaré, é como um pai de família. Olha que mais bonita, que tira do seu tesouro, do seu baú, coisas novas e velhas. O que Jesus está dizendo e o que nos toca essa palavra nos dias de hoje? Bom, numa sociedade que carece de tanto referencial, né, a gente vê tanto absurdo por aí. Ontem, permitam-me fazer mais um parêntese, pode parecer bobo, mas não é não. Eu vi mais um discurso da presidente da República, em que ela está chamando os brasileiros de palhaço na cara dura, está enrolando. Quem se deixa enrolar, evidentemente, né? Falando da meta fiscal. Nós não temos meta, nós não vamos definir, mas quando tivermos, nós vamos dobrar. E tem gente que bateu o pau. Mas peraí, a senhora acabou de falar que não tem meta nenhuma, a senhora vai dobrar o quê? A senhora vai fazer o quê pelo país? Né? Então, veja bem, é falta de referencial isso aí. É uma pessoa despreparada, uma equipe de governo despreparada. E nós estamos numa sociedade que carece de referencial. Não ter meta. O que é não ter meta? É não ter referencial, é não saber para onde você quer ir, onde você quer chegar, né? O que é importante, e os cristãos também carecem disso, né? Vamos olhar para dentro do nosso tesouro. Qual que é o nosso tesouro? A igreja. A nossa história, a civilização ocidental, foi construída sobre a fé cristã. Então, vamos olhar um pouquinho para a nossa história, vamos olhar um pouquinho para aquelas coisas que a gente achou que podia deixar lá atrás, porque era a vovozinha que falava, o avô, parecia historinha para boi dormir, porque lá pode ter referencial que a gente pode aproveitar hoje, saber viver hoje. Reencontrar, portanto, os nossos valores. É isso que Nosso Senhor está dizendo no Evangelho de hoje, né? Por quê? Porque tudo tem um princípio, um meio e um fim. Na verdade, o nosso fim é uma passagem, é Páscoa. Por quê? Porque eu vou me encontrar com o Senhor e Salvador. E se eu for digno, eu vou entrar no reino dele, que é a vida eterna. Eu quero terminar com uma frase para a meditação dessa noite, do santo que nós celebramos hoje, que é São Pedro Crisólogo. Ele disse uma coisa muito bonita, eu encerro com a frase dele.
Os que passaram viveram para nós. Deixaram valores, construíram. Viveram para nós. Né? Pai, a mãe, o avô, a avó. Nós vivemos para os vindouros. E ele encerra: ninguém para si. Que o Espírito Santo nos ajude a guardar essa palavra no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,